Bom dia, mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos mais um pouquinho com a palavra do nosso Deus. Como é bom estarmos aqui. E hoje o que nós vamos fazer é uma pequena reprise da mensagem que foi ontem na igreja. Nós vamos estar aqui nesta manhã falando um pouquinho da mensagem que foi ontem, para aqueles que não puderam ouvir ou quer passar adiante. E o tema foi: levanta-te, levanta-te, não fique caído aí não. E o texto base para nós foi a palavra que Jesus disse para aquele paralítico que foi trazido para ele assim que ele desembarcou. E Jesus, com seu poder, ele vem e diz assim: olha, perdoados são os teus pecados. Mas as pessoas começavam ali a reclamar: mas quem que é esse que perdoa pecado? Por quê? O que é isso daí? Mas Jesus foi bem claro. Ele disse assim, olha, vamos ler então, Mateus 9, verso número 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Amém? Então, o Senhor enviou a ordem de comando: levanta-te, levanta-te. E esta é a ordem de comando que Deus se dá hoje para você. Você que de repente passou por problemas, se sente como esse paralítico, não você controlando as coisas, mas sendo carregado pelas pessoas de um lado para outro, carregado pela situação, sem poder fazer nada, parado. Não, mas não fique parado, porque a palavra do Senhor para você é esta mesma: levanta-te, levanta-te. Mas se você observar um pouquinho na palavra, muitos dos servos do Senhor, muitos, também sofreram com isto, com derrotas. Não pense que você é a única pessoa que perdeu uma batalha, a única pessoa que perdeu uma guerra. Não! Muitos heróis da Bíblia também passaram por situações e não sabiam o que fazer. Mas uma coisa todos eles fizeram em comum, foi se prostrar diante do Senhor e clamar e pedir ajuda. Quero levar você a ler agora rapidinho um trecho no livro de Josué, no capítulo 7, verso número 10. Josué, servo do Senhor, homem de Deus, também perdeu uma batalha. Sabe, ele perdeu uma guerra. Não, perdeu apenas uma batalha. E nessa perda de batalha, o que aconteceu foi que muitas pessoas morreram, eles não conseguiram vencer, ficaram humilhados. Então ele vai chorar diante do Senhor e ele coloca o rosto em terra e clama ao Senhor. E no verso número 10, o Senhor diz assim para Josué: levanta-te, porque estás assim, prostrado, com o teu rosto em terra? Aí no verso número 13 o Senhor diz assim: levanta-te, santifica o povo e dize-lhes: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, por isso não pudesse suster-se diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Tu, pois, cinge os teus lombos. Então aí o Senhor segue falando: olha, se levanta, se prepara e se santifique, porque tem alguma coisa errada no meio de vós. Então, por que muitas vezes caímos e as coisas não dão certo e somos derrotados em algo? Bem, neste caso específico foi porque havia pecado escondido no meio do povo. E o Senhor fala para José: você está orando, está clamando, mas levanta-te e se santifique. Então você quer a vitória? Deus sabe o coração e a vida de cada um neste momento. E você também sabe. Se você está caído, se você está prostrado, se as coisas não têm caminhado, porque tem pecado encoberto, então confessa, elimina, tira da tua vida, tira o que está, o impedimento, tira aquilo que está errado, o que é pecado, porque o Senhor, Ele age na verdade.
Ele age na santidade. E que ele diz assim: levanta-te, levanta-te, se santifique. Esta é a palavra de Deus para você também, para mim, para nós. Levanta-te, se santifique, se purifique, lava-te completamente e segue caminhando, porque ele deu vitória. E nessa história de Josué, o Senhor revela quem estava com o anátema, aquilo que era condenado, que não podia ter na casa, que alguém tinha roubado, tinha mentido. E o Senhor deu vitória para Josué contra o povo de Ai. Mas a palavra foi: levanta-te, não adianta ficar lá caído, se lamentando porque perdeu essa batalha. Você pode ter perdido a batalha, mas não perder a guerra. Quando o povo de Israel também estava no exílio, já tinha sido, foi saqueado, foi destruído. Pense, uma nação que um dia estava lá em cima, de repente já estava lá embaixo. E o próprio povo de Israel, o rei de Israel, se voltou contra o profeta Jeremias. E o próprio Jeremias estava ali também se sentindo abatido, se sentindo para baixo. Porém, nós vemos o quê? O Senhor vem e fala com Jeremias. E diz assim: olha, Jeremias, cinge os teus lombos, levanta-te e fala tudo quanto eu te ordenar. Não te desanimes diante deles, para que eu não te desanime. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Isso é muito importante. Se você não se animar, esta palavra vem dizendo aqui que o Senhor também não vai te animar diante deles. Então é uma atitude que o Senhor espera de você. E essa é uma atitude que o Senhor esperou de Jeremias, o qual teve. Ele estava com temor, o povo contra ele, os próprios reis de Israel contra ele. E a situação em calamidade. Porém o Senhor diz o que? Olha, não te desanime diante deles. Não fique desanimado. Porque se você se desanimar, eu também não vou ter como te animar. Foi isso que o Senhor disse. Agora, se você se animar diante dele, eu vou te animar também. E no verso 18, o Senhor diz assim: eis que hoje te ponho como cidade fortificada, como coluna de ferro, muros de bronze, contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. Olha só, Deus ele promete dizendo o seguinte: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Então você tem a promessa do Senhor, Ele está com você, Ele está junto, Ele que vai te livrar. Então por que ficar caído? Porque as coisas não deram certo? Porque o que você planejou caiu? Não te preocupes, maior é Deus. Maior é Deus, porque é Ele quem vai te levantar. Mas você tem que tomar uma atitude. Levante. O Senhor disse assim, cinge o teu rosto, coloca uma roupa. Às vezes não adianta você sair com aquela cara de morto, como se um caminhão passou por cima. Mas sim, lave o seu rosto, pinte o seu rosto, arrume-se, põe uma roupa e saia. Mas eu já tive tantos nãos no meu emprego. Saia novamente dizendo o seguinte: o Senhor está comigo, Ele tem o melhor para mim. Mas eu já tentei na minha casa, no meu lar e não funcionou. Levanta-te, o Senhor está contigo, é Ele quem cuida, é Ele. Mas tem uma posição firme. No primeiro caso nós vimos, o povo havia pecado, teve consequências. Agora aqui, Jeremias não teve pecado nenhum, fez o que era correto, mas a perseguição vem, a luta vem para bons, para os maus, vem para todos. Mas fique na presença do Senhor, porque Ele tem muito mais para você. Mas a palavra para essa semana é: levanta-te, levanta-te, não fique caído, não fique. Sabe por quê? Nós vemos quantos exemplos na Bíblia de pessoas que estavam em cadeias, como Pedro. Pedro, ele estava preso. Herodes o colocou numa cadeia porque ele estava falando a verdade. Talvez você esteja sofrendo, sendo discriminado por estar falando a verdade. Mas continue na verdade, porque mesmo preso, Deus estava com Pedro. E o que Deus faz? Envia um anjo para salvar. Envia um mensageiro que veio lá do céu. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Talvez enquanto você esteja nessa situação, peça oração à igreja, aos teus amigos. As pessoas vão estar orando por você.
Sabe por quê? O Senhor vai enviar um anjo? Sim, ele enviou um anjo para Pedro. Pedro estava acorrentado, com 2 vigias, um de cada lado, mas não foi isso que o intimidou. Ele estava dormindo no Senhor, descansando no Senhor. Ele sabia em quem ele cria. Enquanto a igreja orava, diz assim, em Atos, no capítulo 12, no verso número 6, diz assim que, a partir do verso número 6, quando ela estava dormindo, fala assim, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, olha só, acorrentado, com 2 cadeias, e os sentinelas, olha só, não tem como sair, diante da porta, guardavam a prisão. E no verso 7 diz assim, eis que veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo, Pedro, levanta-te depressa. E na hora, caíram-se das mãos as cadeias. E ele pensou assim, uau, será que eu estou sonhando? Disse-lhe ainda o anjo, no verso número 8, cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez, e disse-lhe mais, cobre-te com a tua capa e segue-me. E Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender o que era real ou que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era, quem sabe, é uma visão que eu estou tendo. Mas olha só, o Senhor, ele envia o anjo, e ele enviou essa palavra, levanta-te. Então, se levante, não fique caído, se arrume, ponha a sua roupa, pegue a sua capa, a sua túnica, seu paletó, a sua gravata, a sua melhor roupa, saia, não fique parado, levanta-te. E aqui, o Senhor liberta, e ele vai lá, na reunião de oração, enquanto as pessoas estavam orando para Deus o libertar, o Senhor já tinha libertado. E só para nós encerrarmos esta palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo número 20 e no verso número 7. Aqui você viu que o Senhor é Ele quem livra, mas você não pode ficar cabisbaixo. A palavra dele é levanta-te, fique na presença do Senhor, sabe, com coragem. No verso número 7 do capítulo 20 de Salmo, diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, ou seja, confiam naquilo que está vendo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Verso número 8 diz assim, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém? Então, nós não vamos nos fiar naquilo que nós somos, ou naquilo que está nas nossas mãos. Vamos fazer o nosso possível, mas o impossível, olha, é o Senhor que vai fazer. Esta palavra, ela é viva, e ela que contém todas estas palavras. Então, nós vamos orar neste momento, para que o Senhor possa te dirigir, te abençoar e te guardar. Porém, é uma atitude que você precisa tomar. Vamos orar então. Deus eterno, no nome de Jesus, eu coloco os teus filhinhos diante de ti, que quem sabe sofreram, foram abatidos, estão caídos, mas neste momento, através da tua palavra, que é levanta-te, Senhor, nos levantamos, nos colocamos em pé para te servir, sabendo que tu és aquele que nos consola, tu és aquele que estará nos abençoando e nos fortalecendo. Senhor, eu coloco nas tuas mãos toda a minha ansiedade, a ansiedade dos teus filhinhos, a necessidade dos teus filhos. Toma nas tuas mãos agora, Senhor, e abençoa. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu grande e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que realizaste no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para cada um de nós. Dá uma semana abençoada a cada um dos teus filhinhos, que esta palavra possa ficar viva em cada coração. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e que você possa dizer como Paulo disse, que vai me separar do amor de Cristo? Angústia, aflição, dor, nada
Não permita que nada, nem ninguém, nenhuma palavra, nenhuma atitude, nenhuma situação venha te afastar do amor de Cristo. Não fique caído, não. Levanta-te e anda. Vai para a meta que o Senhor tem para você. Não olhe para trás, não olhe para os lados, mas olhe para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava pelas águas. E Jesus te convida a caminhar pelas águas. Caminhar pelas águas é caminhar por fé. Não é pelo que você vê, mas pelo aquilo que você crê. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.